Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal de acontecimentos históricos, né? Nosso quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou Renan, sou de Olinda, Pernambuco, e apresento esse quadro todos os sábados. É um pequeno vídeo de aproximadamente 20 minutos, em que eu comento coisas que aconteceram na nossa história, né? Na história dos membros, na história da igreja, que nós estamos comemorando algum aniversário, digamos assim. Hoje é o vídeo da 7ª semana, né, e nós vamos ver coisas que aconteceram na nossa história entre hoje, sábado 12, até a sexta-feira 18. Né? A gente pega sempre de um sábado até uma sexta, o sábado é quando é lançado o vídeo, hoje, a gente pega esses 7 dias, tá certo? Espero que vocês tenham visto os vídeos anteriores, se não, procurem aqui no canal Estandarte da Liberdade, que vocês vão encontrar, né? Tem toda essa sequência, vamos ser, acho que 52, 53 vídeos, vamos ter 52, 53 vídeos este ano, então vai ser um recurso muito bom para a gente conhecer mais a história da igreja. E não deixem de assistir amanhã, aqui no canal também a live, sobre fortalecer nosso testemunho com a história da igreja. Né? Como é que conhecer a história da igreja pode fortalecer o nosso testemunho? Eu tive o privilégio, né, de ser convidado pelo irmão Antônio Carlos, que é o criador, né, do blog e do canal do YouTube Estandarte da Liberdade, e ele e outras duas pessoas, também muito especiais, vamos falar sobre como conhecer a história da igreja fortalece nosso testemunho pessoal, tá certo? Então, sem enrolar mais, vamos passar logo aqui para nossa apresentação. E não deixe de comentar o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão, se algo não ficou claro, se eu preciso acrescentar alguma coisa que faltou, ou se tem algum acontecimento, né, de alguma semana próxima que vocês não querem que falte, deixem aqui também o comentário que eu vou acrescentar. Vamos começar com o dia 12 de fevereiro. Dia 12 de fevereiro é um dia muito importante porque em 1870 as mulheres do estado de Utah receberam o direito ao voto e se tornaram assim as primeiras mulheres nos Estados Unidos a ter o direito e a exercer esse direito de votar em eleições municipais. Né? Eu acredito que houve em alguns outros lugares eleições em que mulheres participaram, mas não eleições municipais, né? Essa parte aí é um privilégio do estado de Utah. Vocês têm a imagem da época, né? Um pouco depois, onde os estados que foram pioneiros em conceder às mulheres o direito ao voto tiveram representantes na campanha para que isso se tornasse um direito nacional. Os Estados Unidos tem isso. Você é um país, um estado. Estados Unidos não é um país, né? São Estados Unidos, são estados independentes que se uniram, né? Formaram a União Americana. Deveria se chamar assim, esse país. A gente não tem nem nome, aquele povo. E no dia 14 de fevereiro de 1835, né, o Quórum dos Doze Apóstolos foi organizado pela primeira vez nessa dispensação. Né? Foi a restauração desse quórum, digamos assim. Foi feito isso em Cleveland, Ohio, com os seguintes membros do quórum: Lyman Johnson, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, David W. Patton, Luke Johnson, William A. McClellan, John F. Boynton, Orson Pratt, William Smith, Thomas B. Marsh e Perley P. Pratt. É uma coisa interessante. Aqui vocês têm uma imagem com essa formação inicial do quórum. Não tem ali a foto do Thomas B. Marsh porque eu não encontrei em nenhum lugar, ou pelo menos nessa fonte que eu pesquisei não tinha a imagem dele. Mas é interessante que esse quórum foi organizado de uma forma um pouco diferente de como nós conhecemos hoje, né? Hoje os membros do quórum dos 12 são organizados de acordo com organizados hierarquicamente, né? De acordo com a senioridade deles no quórum, pela data de ordenação e ingresso no quórum, né? Mas nessa primeira ocasião não foi estabelecido assim, foi mais por idade. Por isso que Tom Mesh foi o membro do quórum dos 12 chamado a ser o presidente do quórum, nesse momento.
Depois, aos poucos, que foi sendo esclarecido que a ordem era por ordenação. Mas, da forma que estava aí essa primeira formação, continuou, e aí eles foram avançando dentro da escola de acordo com a sua ordenação. E não parou aí, né? Depois de muito tempo aconteceram algumas questões, por exemplo, vários membros do coro que foram desobrigados ou chegaram até a ser excomungados mesmo, e quando voltavam, eram reintegrados, né? Começava do zero ou voltava para a posição onde ele estava, mas aí tem outros membros do coro que têm servido muito mais tempo do que ele, apesar de que ele tinha entrado antes, enfim. E os que eram conselheiros na primeira presidência, quando voltavam a fazer parte do quórum, como é que ficava a situação deles, a posição deles? Tudo isso foi explicado até se tornar como é hoje, né? Normalmente, um membro do quórum dos 12, quando vai servir na primeira presidência, ele retorna em sua posição original, né? Porque ele estava ainda a serviço da igreja. Agora, se acontecer qualquer coisa como uma excomunhão ou uma desassociação que levasse a sua desobrigação, apesar de que hoje nem chama mais de comunhão nem desassociação, né? É perda da condição do membro, suspensão da condição do membro, são palavras assim que a gente usa hoje em dia. Mas aí ele não voltaria mais à estaca zero, né? Na verdade, nem voltaria necessariamente a servir como membro do Quórum dos 12, né? Porque é diferente ser um apóstolo e ser um membro do Quórum dos 12, né? Ser apóstolo é um ofício, como é um ofício de bispo, um ofício de elder, 70, patriarca. Ser membro de um quórum não tem necessariamente a ver com o seu ofício do sacerdócio, mas com o chamado que você exerce nesse momento. Não é? Tem apóstolo que não serve no quórum dos 12, serve na primeira presidência. Né? Tem por exemplo, sumo sacerdote, que não é membro do quórum de sumos sacerdotes, é membro do quórum de elders. Eu imagino um irmão que seja com 70, diário, autoridade geral, foi desobrigado, terminou seu tempo de serviço, volta ao quórum de elders da sua ala. Um bispo, não existe um quórum de bispos, não existe quórum de patriarcas, né? Enfim, os quórums e os ofícios de sacerdotes não têm uma relação, uma correlação exata, não. Tem a ver mais com o seu chamado na igreja nesse momento. Ainda no dia 14 de fevereiro, né, foi realizada a cerimônia de abertura do templo de Salt Lake City, abertura de terra, né, quando começaria a construção. Foi presidida por Brigham Young, que realizou a abertura mesmo, né, a primeira escavação. Em espanhol é interessante que eles usam a palavra palada inicial, né, como se fosse a pá, em espanhol se diz pala. E palada é esse movimento, né, essa primeira escavação feita com a pá. É assim que eles chamam. A gente chama em português abertura de terra, porque vem do inglês groundbreaking. Eu imagino que seja assim, tá? Não sei como falar exatamente, não. E é interessante isso, né? É aí que se inicia a construção, simbolicamente, né? Às vezes já tem que se começar um pouco antes, na prática, mas isso simboliza o início. E também nós temos a prática de dedicar esse terreno, né? Para que já seja um lugar abençoado desde esse momento. E essa dedicação foi feita por Heber C. Kimball, que, se não me engano, era conselheiro na primeira presidência, conselheiro do projeto Brigham Young. Também em 14 de fevereiro, mas alguns anos depois, né, em 2020, foi anunciado o novo sistema de Wi-Fi para os edifícios da igreja, né, que era a rede Liahona e LEI, substituindo o antigo LDS Access. Essa substituição foi feita, primeiro, porque foi uma atualização mesmo da rede, dos sistemas, mas também para tirar a sigla LDS, né? Porque nós temos essa orientação agora dada pelo presidente Nelson, de evitar o uso indevido da sigla, né? Na verdade, evitar em todas as situações. A gente tem que chamar a igreja, os membros da igreja, pelo seu nome, não por uma sigla, por apelidos, né? E aí vocês têm na imagem uma comparação interessante da Liahona original, digamos, né? Com Lei, sua família que guiava eles, né? Que era um meio de comunicação à distância, sem conexão com cabos, né? Talvez o senhor tenha um sistema de Wi-Fi, um sistema superior ao Wi-Fi. Espero que a gente consiga conhecer um dia, se a gente merecer. E hoje a gente tem na nossa mão também, que não é uma esfera, mas é um objeto muito bem trabalhado, esmeradamente trabalhado, que nos dá mensagens de vez em quando.
E a depender da nossa diligência e atenção que damos, pode nos ajudar também a encontrar um caminho bom, né? Isso é muito interessante. A gente tem que ser como Lei. 15 de fevereiro. Em 1976 e em 2019 aconteceram coisas importantes. Em 76, o presidente Spencer W. Kimball, que era novo como presidente da igreja, ele começou uma viagem no Pacífico e na Oceania, né? Eu esqueci de observar quanto tempo ele passou nessa viagem, mas durou bastante, porque ele falou para 53 mil membros da igreja em 9 conferências diárias. Nessas conferências diárias, hoje em dia não existe mais, mas era chamada Conferência Geral Diária, porque ia a primeira presidência, alguns membros do Coro dos 12, vários, os membros da presidência dos 70, né? Não tinha ainda as presidências diárias, como a gente tem hoje. Então, essas autoridades gerais cuidavam muito proximamente das áreas. Foi realizado no Brasil, na Argentina, no México, na África do Sul, na Inglaterra, em vários lugares do mundo, né? Aí nessa época, nos anos 70, 80. Porque os santos não tinham muito acesso à conferência geral. Demorava meses para chegar as mensagens, ou pela Liarona, por como fosse. Então, eles tinham esse costume de fazer conferências gerais diárias. Foi numa conferência dessas, por exemplo, que foi anunciado o Templo de São Paulo, aqui no Brasil, né? Enfim, é muito interessante isso, né? Foi um marco histórico muito grande para a igreja nesse período. E nessa região, essa região foi muito abençoada, né? Pacífico e Oceania, por essa ministração do presidente Kimball. E em 2019, também recentemente, foi nesse dia que foi anunciada a utilização, né, pelos missionários de tempo integral para usar a autorização, na verdade, para que eles usassem o telefone para fazer chamadas de vídeo com sua família, né? Antes era só por e-mail, chamada de vídeo era pelo menos 2 vezes por ano, Dia das Mães de Natal, em algumas ocasiões especiais também, com autorização do presidente, mas aí passou a ser toda semana, substituindo a obrigatoriedade de ser por e-mail ou algo assim, né? Infelizmente, tem lugares no mundo que ainda não têm condições de os missionários fazerem isso, né? Algumas áreas, zonas que têm pouco acesso à internet, no interior, etc. Mas, normalmente, isso é possível. E durante a pandemia, eles foram autorizados a mais de uma vez por semana fazer chamadas de vídeo com sua família, né? Para dizer sempre que estavam bem, que estava tudo acontecendo normalmente, né? E porque também eles ficaram muito tempo em casa, então esse tempo que, entre aspas, sobrava, puderam usar dessa forma saudável e dentro das regras da igreja. Dia 16 de fevereiro. Uma coisa que eu espero que todo mundo saiba que aconteceu, talvez não todo mundo sabe que foi nesse dia, mas acho que vocês sabem que em 1832, Joseph Smith e Sidney Rigdon receberam uma visão, que está hoje registrada na seção 76 de Doutrina e Convênios, que fala sobre a redenção, né? A gente fala muito sobre a visão dos graus de glória, né? Que não fala só disso, mas ficou conhecido assim por ser o principal assunto. Eles tiveram uma revelação sobre esses 3 graus de glória, os 3 reinos de glória, reino celestial, terrestre e teleste. Foi que essa palavra teleste começou a ser usada pela igreja, é uma palavra muito rara. Eu acho que fora do evangelho restaurado, quase ninguém usa, né? E foi restaurada essa questão, esse conhecimento, né, sobre a ressurreição que acontece de acordo com os graus de glória a que estamos preparados. E, bem, a gente não vai ressuscitar direto para esses reinos, mas tem a ver com isso, né? A gente ainda tem uma chance de passar pelo juízo final, exercer algum tipo de fé mais e chegar ao reino celestial. Mas depende da nossa fé, dos nossos convênios, né? E tá lá, essa sessão 76. E em 2012, aqui é algo que vocês, eu acho que não sabem. Pouquíssimas pessoas sabem disso, perceberam isso. Em 2012, o Elder David Abedna visitou Cuba. Essa visita, na época, não foi reportada pela mídia da igreja, né? Não foi uma coisa secreta, simplesmente não foi divulgada. No final de 2012, no relatório anual que a igreja publica, né? Um almanac, ele chama, eu acho, foi mencionada o relato
dessa visita do Adalberto na Cuba e foi informado que ele dedicou Cuba à pregação do Evangelho, né? Isso foi algo muito interessante. Eu não lembro exatamente o que ele foi fazer aí, além disso, mas nesse dia 16 de fevereiro de 2012, ele dedicou e abençoou o país de Cuba e seu povo, né? Ele, isso aqui, esses trechos que eu trago aqui nessa parte de baixo, são trechos de uma matéria no site da igreja, tá? As notícias da igreja. E diz que ele abençoou o país e seu povo com a promessa de que a igreja iria criar raízes no fértil solo cubano. O Cuba é um país muito abençoado. Eu imagino quantas pessoas do outro lado do véu não estão esperando para que mais cubanos se convertam ao evangelho, para que possa um dia ser construído e dedicado um templo em Cuba e eles possam receber todas as ordenanças para a sua salvação. Eles estão ansiosos por isso. Hoje, né, 2022, existe um distrito da igreja em Cuba, certo? Com 4 ramos. Esse distrito está vinculado diretamente à presidência da área Caribe, certo? E eles que supervisionam esse distrito, a presidência do distrito, os ramos, são ramos muito pequenininhos, né? Porque a igreja é muito pequena lá, muito fraca. A igreja não tem autorização para enviar missionários, então depende só dos membros. E mesmo assim, os membros não têm tanta liberdade assim para fazer obra missionária, né? A igreja não tem capelas, a igreja tem, parece que casas alugadas, salas, né? E o Elder Holland, essa foto que vocês veem aí, está nessa outra descrição aqui, porque ele visitou esse lugar da dedicação, né? Não tem, não, nem tiraram fotos do Adalberto nesse lugar aí, né? Essa praça tão bela, deve ser a imagem de Cristo. Eu acho que eles não conseguiram tirar foto com Cristo de frente, porque não deve ter espaço ali, né? Eu acho que só de estando abaixo, lá no centro da cidade, você conseguiria ver essa estátua. Parece ser num lugar alto. Mas ele está aí com o presidente da área Caribe e um membro da presidência diária lá. E ele observou que as promessas dessa bênção dedicatória estão ocorrendo. Isso em 2016, se eu não me engano. Foi criado o segundo ramo da igreja em Cuba e pouco tempo depois, acho que 2017 ou 2018, foi criado um distrito, só com 2 ramos, né? Mas para que eles pudessem ter um pouco de mais de organização, de liderança, sob a supervisão da presidência diária. Vocês sabem já que o embaixador de Cuba nos Estados Unidos se encontrou com a primeira presidência em 2019, se eu não me engano, né? E disse que a igreja é bem-vinda em Cuba. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Talvez um dia, daqui a alguns anos, as pessoas vão dizer, no dia tal, no mês tal, aconteceu uma coisa muito importante, né? Foi enviado os primeiros missionários da igreja para Cuba. Vamos ver como vai ser, né? E 16 de fevereiro de 2020, mais recentemente aqui, veja que coisa curiosa. O Ronald Erasmus, do Coro dos Doze, dedicou o templo de Durban, África do Sul, que foi o último templo dedicado antes de a Covid forçar a igreja, né, a fechar todos os templos. E isso foi muito interessante, minha gente. 1877 foi o ano de dedicação do templo de St. George, o templo da igreja que estava há mais tempo em funcionamento, né? Desde aí, a igreja nunca ficou sem ter um templo em funcionamento. E aí, em 2020, quando foi dedicado esse templo, pouco depois, a igreja fechou todos os templos. Foi muito triste, né? E esse foi o último antes desse acontecimento. Que é triste e trágico, mas foi necessário, né? E foi aprovado pelo Senhor, claro. É interessante também que 2020 foi um ano em que a igreja só dedicou esse templo. E eu fui pesquisar quando foi a última vez que a igreja só teve um templo dedicado no ano inteiro. Eu fui olhar, minha gente, foi 1995. Então passou aí uns 25 anos desde a última vez que a igreja passou um ano inteiro e só dedicou um templo. E foi por causa da pandemia. Se não tinha sido dedicado, vários outros templos, né? Rio de Janeiro, o templo de Winnipeg, Canadá, teve um templo também, acho que em Idaho,
foi adiada a dedicação, o templo de Washington DC, que ia ser rededicado, enfim. Teve um monte aí de templos que estava esperando dedicação, rededicação, foi tudo suspenso, cancelado, adiado, né? E, mas agora estamos voltando, né? E é interessante como a igreja tem crescido. Em 1995 aconteceu isso porque o presidente da igreja, Gordon B. Hinckley, tinha acabado de assumir, e não, assim, já tinha dedicado muitos templos em 93, 94, e muitos foram dedicados em 96, 97, por aí. Então, realmente foi um azar, uma coincidência, em 95 não ter sido dedicado muitos templos. Mas em 2020 foi por causa disso, se não. E em 2021 já foram dedicados 2 templos. Em 2022 vamos ter os primeiros ainda aí. 17 de fevereiro. Então já nos aproximando do fim deste vídeo. Em 1834, foi organizada a primeira estaca da igreja em Kirtland, Ohio. Interessante que nessa época as estacas não tinham presidência de estaca, né? Presidência de estaca, hoje a gente acha que é uma coisa muito importante. Há uns 50, 60 anos atrás parecia ser mais importante, mas nesse início nem tinha. Veja que coisa curiosa, né? Todos dizem que não é importante, não, mas é uma coisa que nem sempre existiu. O que existiu primeiro foi o Sumo Conselho, coisa que hoje em dia a gente não dá tanta importância, né? E Joseph Smith foi apoiado como presidente da igreja e presidindo a estaca em Kirtland. Né? Depois foi que foi chamado um presidente, um presidente. Isso é curioso. O Sumo Conselho, hoje em dia, nem sempre as pessoas dão a devida importância, né? Às vezes a própria estaca, a própria presidente da estaca não dá tanta importância, assim. Mas o Sumo Conselho é muito sagrado. Para ser, eu brinco dizendo, às vezes, que o Sumo Conselho tem que ser os anciões da tribo, né? Os homens mais velhos, mais sábios, mais experientes, mais barrigudos, mais tudo assim, que sabe, aquele povo que sabe de tudo, que o povo da ala dele não aguenta mais, aí manda ele para um conselho para encher o saco, dar pitaco nas outras alas. Tem que ser, eu falo isso brincando, mas tem que ser assim, né? Um ex-bispo, né? Para não ficar na ala, o povo chamando ele de bispo o tempo todo, manda ele para outra ala, para ele dar conselhos ao bispo de lá, ao presidente do quórum de lá, né? Tem que ser homens extremamente respeitáveis, experientes, né? Que possam realmente ser um sumo conselho, um alto conselho, coisa de alto nível. Se brincar, até porque eles têm que aconselhar, não só a presidência de estaca, mas tem que aconselhar a presidência da Sociedade de Socorro, da primária, das moças. Eles têm que dirigir o trabalho da obra missionária, de tempo de história da família, vão presidir a organização dos rapazes, vão presidir a escola dominical da igreja, né? O sumo conselho é coisa muito importante. Tanto é que o Senhor chamou o Quórum dos 12, muitas sessões do teu convênio, ele não chamou de quórum o conselho. Poucas vezes vocês vão encontrar no Doutrina e Convênios essas palavras. Ele chamava de o sumo conselho da minha igreja, ou meu sumo conselho. Para vocês verem como um sumo conselho é uma coisa importante, né? Ele tem que repensar na importância de um sumo conselho. Não é pouca coisa, não. É muita coisa e tem que ser cada vez mais muita coisa. Tá? Em 1964, 130 anos depois, né, dessa primeira data aí, o Centro Escolar Benemérito das Américas, que é era uma escola da igreja, né, no México, realizou suas primeiras aulas. Aqui tem uma foto aí do campus. Era uma escola. Eu tive um companheiro na missão mexicano, ele estudou nessa escola aí. Enquanto a gente estava na missão, foi fechado, né, essa escola, porque esse espaço foi é, reformado totalmente para abrigar o novo Centro de Treinamento Missionário do México. E a igreja realmente não está mais mantendo escolas, né? A igreja quer investir na educação superior, na formação para que os membros sejam autossuficientes no mundo todo, né? English Connect, Pathway e os cursos de autossuficiência em geral. Mas essa escola era grandíssima, era uma escola, vocês podem ver ali o B imitando o Y da BYU, né? E eles tiravam essas fotos assim. O lema deles era inteligência, poder, luz e verdade. Essa escola foi construída em homenagem a Benito Juárez,
que está aí na imagem, né? Um grande presidente da República dos Estados Unidos Mexicanos, e ele foi um defensor da educação, então foi usado isso para homenagear ele. Essa escola, como disse, tinha ensino médio, e também é interessante que tinha alunos internos e externos. Os alunos internos moravam aí, né? Alguns passavam o final de semana em casa, só semana na escola, alguns até o final de semana ficavam aí. E tinha alunos externos. Tinha alunos que não eram membros da igreja, mas para ser interno tinha que ser membro da igreja. Esse meu companheiro, por exemplo, era interno. Ele era de outro estado, o estado de Puebla, mas então morava aí, né? E eles diziam que essa escola era cuna de líderes, berço de líderes, né? Um celeiro para líderes do México, que era verdade. Durante décadas a igreja investiu muito aí para tentar dar uma força para a igreja no México e formar líderes, dar oportunidade, né, deles terem um alto nível de educação, formação de ideias, estudar num ambiente saudável, né? E nessa área ao redor também funcionavam os escritórios da presidência diária, que ainda está aí, né? É só a escola que virou CTM, mas o resto ainda funciona, e várias outras coisas. E também o centro destaca, né? Parece que nessa escola, na parte onde era um ginásio, alguma coisa assim, onde era em parte usado para aulas também, era usado como centro destaca, tinha alas que funcionavam aí, né? Enfim, usavam algumas salas de aula, era muito interessante. Agora o CTM, que por algum tempo foi maior até do que o CTM de Provo, quando esse CTM aí foi dedicado. Porque o CTM de Provo estava em reformas, agora já voltou a ser maior de novo, né? Mas esses CTMs estão maior do que o Provo. O Provo foi reformado e criou mais alojamentos, mais salas, né? E aí voltou a ser maior. Mas por um tempinho o México passou o Provo. E dia 18 de fevereiro, né, em 1979, foi criada a estaca número 1000 da igreja em Nauvoo, com a presidência, sob a presidência, né, de Ezra Taft Benson, do Quórum dos Doze, nessa conferência de estaca. Eu não sei o número exato de estacas que nós temos hoje, mas sei que passam de 3.000. Então, veja, de 1830. Né? Aliás, 1830, não, quando foi aqui? 34, a primeira estaca da igreja, a 79, alguns anos, né? Foi mais do que 140 anos, né? 145 anos, se eu não me engano, se minha calculadora mental não falha. Até criar a estaca número 1000. E hoje, de 79 para cá, é o quê? 30 anos? Não, 40 anos, 43 anos. A gente já tem mais de 3.000. E o tempo todo são criadas novas estacas, né? Até um tempo atrás, todo mês era criada uma estaca nova na África, por exemplo. Eu acho que com a pandemia parou um pouco. Mas, enfim, veja o crescimento da igreja. Eu não encontrei uma foto, uma imagem desse dia, desse acontecimento, mas vocês têm a foto do presidente Ezra Taft Benson. Nessa época, ele era preso no Quórum dos Doze. Pouco tempo depois, ele se tornou presidente da igreja. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês por terem assistido esse vídeo. Eu acho que foram poucas datas, mas falei muito. Como eu disse, comentem, deixem seus comentários. Tem uma crítica também. Às vezes eu sei que eu posso errar, não sou nenhum super-homem, sou melhor que ninguém para fazer tudo 100%, mas eu sei que temos coisas muito boas para aprender. Eu quero comentar com vocês novamente que amanhã vamos participar, né, de uma live. Eu, o irmão Antônio Carlos e outros dois convidados. Deixa eu só achar aqui novamente o nome deles para falar para vocês, para eu não errar, não falar. Esqueci, né? Irmã Ludmila Galvão, irmão Tiago Barbosa. A irmã Ludmila eu conheço virtualmente, né? Assim como o irmão Antônio Carlos. E ela é uma grande pesquisadora da história da igreja em Brasília. O irmão Tiago eu não conheço. Mas vai ser muito bom. A gente vai falar sobre como conhecer a história da igreja fortalece o nosso testemunho. E realmente pode nos ajudar bastante. Tá bom? Espero vocês lá e também na semana que vem no nosso próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima semana e até mais.